Existe todo um universo entre as telas de cinema e os livros empoeirados. Este universo é conhecido como nona arte, quadrinho pesado. Will, vamos para mais um vídeo de aquisição, conseguir adquirir esses exemplares aqui que estão em perfeito estado. Esta que é uma obra muito falada, uma das, digamos assim, últimas obras aí bem falada do selo Vértigo, da primeira temporada, vamos dizer assim, de selo Vértigo. Eu estou falando aqui de Matrix. Matrix, Os Invisíveis por Grant Morrison. Grant Morrison, polêmico no sentido aí reverente com as suas obras. Grant Morrison sempre gosta de fazer uma analogia entre a realidade e a ficção, a realidade e aquilo que tem na mente, vamos dizer assim, meio parecido com Neil Gaiman, mas aqui um pouco mais crítico e irreverente. Trata-se de uma série que deu origem, vamos dizer assim, ou inspiração para o universo Matrix, tá? Até Grant Morrison foi questionado se ele iria ou não iria cobrar, porque é muito parecido mesmo a obra. Esse aqui é um encadernação que esses antigos que tinham aqui, esses exemplares, eles não apresentavam direito. É uma publicação especial da Panini e tal, tudo mais, tal, São Paulo, papapá. Fone proibida reprodução total ou parcial. E tem aqui, ó, o original era de 94 e 95, a série Os Invisíveis por Grant Morrison. Esta publicação aqui acabo que não tem aqui direito, eu não sei, eu não consigo identificar nesse formato antigo, mas deve de ser lá por volta dos anos de 1900, final de 1900 e alguma coisa e tal. Consegui 4 exemplares e eu lamento porque tinha na verdade 8 exemplares lá e elas estão em perfeito estado, estava num preço muito bom e não tinha recursos para adquirir todos eles de uma vez só, o frete era muito caro, mas acabou ficando, os outros já sumiram também porque são exemplares muito bons. Trata-se aqui de uma história onde o principal enredo é a mesma que o Matrix, tá? Começa aqui com um rapaz e tal, se envolvendo em confusões com outros garotos, explodindo tudo, porque ele vê que tem alguma coisa errada com o mundo, tá? E ele tem alguns flashbacks, assim, parece que ele vai para o passado. Por exemplo, ele estava aqui e aqui começa a ver Paul McCartney e John Lennon, né? E aí de repente some, eles não estão vendo ele e tudo mais. A questão dos déjà vu, né? Déjà vu, igual acontece no Matrix. E isso vai acontecendo cada vez mais com esse pessoal, com essa galera toda aqui. Olha aqui um golzinho, né? Um golfe. Primeira geração. Então aqui, ó, eles vão incendiar alguma coisa aqui, encontra o cara lá, já dá uma confusão, aí ele é julgado, vai sendo preso, vai pro reformatório, e aí, em vez de ir pro reformatório ele acaba saindo de lá, e aí aqui começa a aparecer um pessoal mais estranho na coisa, né? Começa a aparecer um pessoal mais estranho que vai recuperar esse garoto e tal. Ó, aqui as questões que eles ficam lá naquele reformatório, passando por lavagem cerebral e tudo mais. Tem uns caras muito estranhos, muito esquisitos, que estão dominando as pessoas que tem lá e tal. E aí cada vez vai aparecendo mais esquisitice e tudo mais, porque não é o mundo real que está aflorando nesse mundo que, digamos aqui, é artificial ou que é gerado só na mente das pessoas, talvez por máquinas. Dizem que o enredo aqui é muito parecido a ponto de Grant Morrison ser questionado se ele ia cobrar direitos e tudo mais. Então tem muito dessa questão aí aqui dentro, e você vai fazer muita analogia, muitos conceitos que acontecem lá no Matrix acontece aqui também, né? Então as figuras aqui do oráculo, que procura a pessoa e tudo mais e tal. Olha só essa capa aqui, que capa horrenda, olha que capa horrível, ó.
que capa horrível. Será que as pessoas estão nesse mundo virtual dessa forma aqui, né? Elas estão dessa forma e aí elas acessam o mundo virtual, estão bonitonas lá e tudo mais. E aqui também mostra essa analogia. A mulher aqui está bonita e aqui, na verdade, é a verdadeira feição dela. E aqui a equipe toda, esse cara aqui com os óculosinhos pequeninos, aí parece ser aquela pilota daquela nave, daí aparece a Trinity aqui, talvez uma ruiva aqui, sei lá, com feições de palhaço, e o tradicional garotão aí que entra na jogada e tudo mais. É uma obra que tem em qualquer vertigoteca. Aqui a coisa fica um pouco mais complicada, tiroteio, e aí será que vem aí os vírus e tudo mais e tal, lá de sistema, o senhor Anderson e tal. Olha, a coisa fica bem complicada. Eu, sinceramente, eu não gosto de fazer isso aqui, dar aquela folhada nesses episódios mais pra frente, porque estraga um pouco a imersão da coisa, pelo menos pra mim, tá? Eu gosto só de saber mais ou menos como é a história, para saber se eu trago ou não trago. Se isso aqui se tratando de Vertigo, se tratando do famoso que é, eu vou fazer a minha leitura e vou eu mesmo tomar as minhas decisões se é ou não é um quadrinho realmente pesado, é um quadrinho que faz jus a entrar numa vertigoteca e tudo mais. E vamos aguardar agora o que vem pela frente aí com o novo selo Vértigo. Tem alguns números, alguns exemplares aí, títulos que está sendo apresentado. Tem Uma Bela Casa no Lago, tem lá o Jurassic Necrorássico lá e tal, que são dinossauros jurássicos lá. Será que é uma tentativa de The Walking Dead Jurássico? Não sei, mas eu acho criativo essas questões e é bem interessante. Cada uma delas são bem-vindas, porque, sinceramente, a questão aí de heróis e tudo mais e tal, tá muito simplório. Tem que ter alguma coisa um pouco mais pesada, um pouco que faz as pessoas refletirem, assim como era aqui todas essas propostas da Vértigo, sempre faziam as pessoas refletirem sobre o que está acontecendo no mundo, né? Não só aquele juvenil e tal, da coisa, da porrada e coisa nada simples, até com preguiça de ler e tudo mais. Vamos ver como é que fica essas leituras aqui. Estou já começando a fazer um pouquinho a leitura aqui do primeiro. Assim que começar, a gente vai fazendo a resenha para vocês e dando a opinião. Enquanto vocês na próxima história, enquanto vocês no próximo resenha, no próximo vídeo. Valeu, até a próxima.